Capítulo 6. Construindo proximidade. Os edifícios mais altos precisam da fundação mais profunda. George Santayana. Fazer amigos requer um agente de ligação particular para manter tudo junto, a conexão. Quando você entra em harmonia com outra pessoa, desenvolve conexão. Essa é a base a partir da qual a relação cresce. Como disse o escritor e palestrante Kevin Hogan, construir conexão começa com você. Se quer fazer amigos, é responsabilidade sua estabelecer uma conexão. E depois, se quiser continuar além de um breve encontro, precisa reforçar essa ligação para expandir a amizade numa relação de longo prazo. Este capítulo possui todas as ferramentas para estabelecer e construir uma conexão, mas primeiro vamos voltar por um momento ao espectro amigo-inimigo. Amigo, estranho, inimigo. O espectro amigo-inimigo não faz distinção sobre os níveis de amizade possíveis entre não conhecer a pessoa por completo, estranho, e o amigo no final do espectro. Obviamente, tais diferenças existem, e elas ditam como a conexão deve ser desenvolvida em nossos encontros pessoais. Esses diferentes níveis de amizade serão descritos a seguir. Estranho encontro, casual, conhecido, amigo, relação íntima. Olhando para o espectro da amizade, você pode ver que o nível de contato aumenta em importância desde uma interação breve e pouco frequente até uma relação com potencial para a vida inteira. Construir conexão se torna mais importante com a evolução no espectro de encontro casual para relação íntima. Isso porque a interação se torna mais intensa e significativa quando pessoas que antes eram estranhas tornam-se parte integrante da vida um do outro. Este capítulo foi criado para ajudá-lo a entender como e se você está construindo eficazmente a proximidade com as pessoas de seu interesse. Construindo a conexão. Somos seres sociais. Naturalmente, buscamos nos conectar com outras pessoas. A conexão constrói uma ponte psicológica entre os indivíduos e abre caminho para que vários níveis de amizade se desenvolvam. Se eu puder construir uma conexão com você, poderei ter relativa certeza de que você irá gostar de mim. É simples assim. Quando eu interrogava suspeitos e testemunhas, minha primeira tarefa era criar uma conexão psicológica com o indivíduo. As pessoas, principalmente os suspeitos, raramente se abrem a outros de quem não gostam. No caso dos suspeitos, precisava pedir que revelassem segredos que os colocariam na prisão por um longo tempo. Numa ocasião, interroguei um suspeito de crime sexual. Nós nos conectamos quando comecei a falar de esportes. Com a conexão estabelecida, fui capaz de me aprofundar em sua vida pessoal. Depois de um tempo, ele confessou os crimes. O suspeito, voluntariamente, manteve a conexão comigo muito tempo depois do julgamento, através de uma série de cartas não respondidas que me enviava. Nas cartas, ele agradecia por ser seu amigo e tratá-lo com respeito. Tratar o suspeito com respeito foi possível, ser seu amigo era uma ilusão. Mesmo assim, suas cartas forneceram uma confirmação do poder da conexão entre as pessoas. Testando a conexão. Testar a conexão é importante em qualquer interação pessoal, porque nos mostra como estamos indo e em que pé estamos ao desenvolver uma relação. Mesmo no encontro único com alguém, principalmente se queremos algo dessa pessoa, testar a conexão é importante para determinar quando e se estamos num ponto onde podemos tentar alcançar nossos objetivos. Dito isso, testar a conexão é essencial quando estamos interessados em desenvolver uma relação mais próxima e duradoura com o tempo. Às vezes acontece uma sobreposição entre os comportamentos que usamos para construir e testar a conexão. Nesses casos, o grau de intensidade dos comportamentos varia quando as relações se fortalecem ou enfraquecem e nos fornece uma medida objetiva da relação que se aprofunda ou que está morrendo. Por exemplo, o olhar é uma forma de construir conexão. A duração do olhar é usada para testar a conexão
fornecendo uma medida do quanto a relação se aprofundou ou deteriorou. Nos tópicos seguintes, veremos alguns dos comportamentos importantes que podem ser usados para testar o alicerce de uma amizade. Tocar. O toque representa um medidor confiável da intensidade de uma relação. Quando estranhos se encontram, eles geralmente tocam um ao outro no braço, abaixo do ombro ou nas mãos, como já discutimos. Qualquer toque que ocorra fora dessa zona pública sugere uma relação mais intensa. As mulheres que se sentem confortáveis com a pessoa com quem estão falando geralmente tocam de leve o braço ou o joelho se os dois estão sentados. Esse leve toque indica que uma conexão foi estabelecida. Os homens geralmente consideram erroneamente um toque no braço ou joelho como um convite ao sexo. Isso raramente é verdade. Homens, mais do que mulheres, tendem a interpretar gestos não verbais de boa conexão como convites ao sexo. Quando uma mulher toca um homem levemente, a única conclusão segura é que a mulher gosta dele, nada mais do que isso. Essa tendência masculina de assumir que o toque de uma mulher é um convite sexual frequentemente danifica relações de amizade, muitas vezes de forma irreversível. O lugar mais íntimo, não sexual, que um homem pode tocar uma mulher em público é a parte baixa das costas. Esse lugar é reservado para quem ganhou o direito de fazer uma exibição pública de afeto. Tocar as costas de uma mulher pode também servir como indicador da relação. Por exemplo, ao ver uma mulher que você pretende conhecer conversando com outro homem, teste a força da relação dos dois, observando as ações do homem quando você se aproxima. Se ele estender o braço e deixar a mão pairando sem encostar nas costas dela, estará protegendo seu território, mas ainda não conquistou o direito de invadir o espaço pessoal da mulher. Esse gesto significa que você terá uma chance para ganhar o afeto da mulher sem interferir numa relação já estabelecida. Se um homem tenta, prematuramente, tocar as costas de uma mulher, ela geralmente se afastará e mostrará sinais não verbais de desconforto. Por outro lado, se durante uma aproximação o homem tocar firmemente nas costas da mulher ou na região da cintura, você deve assumir que a relação já progrediu para além do estágio introdutório. Portanto, você deve procurar companhia em outro lugar. O espião que foi flagrado. Um toque na parte baixa das costas forneceu uma dica crucial num caso de espionagem contra um agente do FBI que descobriu-se depois, forneceu informações secretas para um governo estrangeiro por mais de 20 anos. Esse agente havia recrutado uma mulher como fonte de um país hostil aos Estados Unidos. Durante o período da relação, a fonte convenceu o agente a fornecer informações secretas que foram repassadas ao governo estrangeiro, hostil. Os membros do programa de análise comportamental obtiveram uma série de vídeos mostrando o agente interagindo com sua fonte. Num desses vídeos, ele foi observado tocando a mulher na parte baixa das costas. Baseada nesse gesto, a equipe do PAC pôde determinar que naquele encontro, ou antes, o agente do FBI havia tido contato íntimo com sua fonte. Portanto, um possível motivo foi detectado para que o agente entregasse conscientemente informações secretas para um governo hostil. Isso levou a uma investigação que descobriu sua cumplicidade na transmissão ilegal de documentos secretos para o outro estado. Ajeitando a aparência. Gestos como tirar fiapos da roupa do parceiro ou arrumar sua gravata também são sinais de uma boa conexão. Por outro lado, quando o indivíduo faz esses gestos em si mesmo, principalmente se quiser evitar olhar para outra pessoa, ou se faz isso por um tempo excessivo, geralmente esse comportamento é considerado um sinal inimigo indicando falta de interesse na relação. Pesquisadores identificaram uma lista de comportamentos desse tipo que pode ser usada para avaliar a intensidade das relações amorosas. Quanto mais presente, mais intensa é a relação. Essa lista é uma boa maneira para avaliar a sua relação. Holly Nelson e Glynn Geher desenvolveram a seguinte lista de cuidados com a aparência.
Você passa os dedos nos cabelos do seu parceiro? Você lava os cabelos ou o corpo do seu parceiro durante o banho? Você faz a barba do seu parceiro ou depila sua perna? Você limpa as lágrimas do parceiro quando ele ou ela chora? Você penteia ou brinca com o cabelo do parceiro? Você limpa ou seca líquidos derramados sobre seu parceiro? Você corta e ou limpa as unhas do seu parceiro? Você tira fiapos, sujeira, insetos, folhas, etc. de cima do seu parceiro? Você coça as costas ou outras partes do corpo do seu parceiro? Você limpa comida ou migalhas do rosto ou corpo do seu parceiro? Práticas isomórficas. Espelhando o comportamento de outra pessoa. Já discutimos as práticas isomórficas, espelhamento, para construir conexão no capítulo 2. Então, como você testa isso? Checando a presença dessas práticas com o passar do tempo, usando a abordagem conhecida como siga o mestre. Pessoas conectadas psicologicamente espelham os gestos corporais um do outro. Espelhar intencionalmente a linguagem corporal de outro indivíduo promove a conexão. Quando você encontra alguém pela primeira vez, você deve espelhar seus gestos para estabelecer uma conexão. Em algum ponto, durante a conversa, você pode testar sua conexão usando a técnica siga o mestre. Você esteve espelhando a outra pessoa, mas quer saber se ela espelha os seus gestos de volta, sinalizando a conexão. Mude então a posição do seu corpo. Se você estabeleceu uma conexão, o outro deve espelhar essa mudança dentro de 20 ou 30 segundos. Na técnica siga o mestre, usada para testar a conexão, você muda a posição do seu corpo, cruzando ou descruzando os braços e pernas, ou fazendo alguma outra mudança óbvia na postura. Se o ouvinte espelhar o mesmo gesto, a conexão foi estabelecida. Entretanto, se ele não responder de um jeito semelhante, então você tem a opção de continuar construindo a conexão, seguida de um novo teste siga o mestre, para saber se a conexão foi estabelecida após os esforços adicionais. Jogando o cabelo. Balançar a cabeça e jogar o cabelo com a mão é um indicador de conexão. A dica não verbal crucial durante esse movimento são os olhos nos olhos, que por sua vez são um forte sinal positivo de que a conexão foi estabelecida. Observe cuidadosamente o movimento quando testar a conexão. É importante porque jogar os cabelos sem olhar nos olhos é um forte sinal negativo indicando falta de conexão. Posicionamento da postura. Um bom jeito de testar a conexão é notar a postura dos dois indivíduos interagindo. Dois comportamentos merecem atenção particular. Inclinação para a frente. Indivíduos se inclinam na direção das pessoas ou coisas de que gostam e se distanciam de quem não gostam. Interlocutores com boa conexão se inclinam na direção um do outro. Durante um treinamento que precedia o envio de interrogadores para o Iraque, notei que a maioria dos soldados estava se inclinando para trás durante a primeira hora da minha apresentação. Pouco antes do intervalo, usando uma declaração empática, eu disse que não sentia que estava me conectando com eles. Os soldados concordaram ao mesmo tempo. Eles disseram que já tinham estado no Iraque em 2 ocasiões e o material que eu estava ensinando era básico demais. Dei um intervalo de 15 minutos e fui buscar o material de treinamento avançado. Se eu não tivesse notado a falta de conexão com os soldados na primeira hora, todo o treinamento teria sido desperdiçado. Postura aberta. Pessoas com boa conexão assumem uma postura aberta. Esse tipo de postura sinaliza atração e abertura ao diálogo. Consiste em gestos que incluem pernas e braços não cruzados, alta frequência de movimento das mãos durante a fala, exibição das palmas das mãos, leve inclinação para frente e exibição de sinais amistosos. Isso comunica confiança, simpatia e cordialidade.
Para aumentar o impacto da postura aberta, você pode usar um aceno ou inclinação da cabeça e encorajamentos verbais como entendo, continue. Uma pessoa que experimenta boa conexão não se sente ameaçada pela pessoa com quem está interagindo e, portanto, se sente confortável para assumir uma postura aberta. Um indivíduo que se sente ameaçado na mesma situação tende a assumir uma postura fechada para se proteger de uma ameaça percebida. Uma postura fechada também pode indicar falta de interesse. Posturas fechadas geralmente são o oposto das posturas abertas. Isso inclui braços cruzados com força, pouco movimento das mãos e poucos sinais amistosos. Se o indivíduo com quem você está falando está olhando para você, mas seu torso ou pés estão virados em outra direção, ele não está totalmente interessado. Os pés geralmente apontam em outra direção para subconscientemente telegrafar um desejo de ir embora. Outros sinais de desinteresse: inclinação para trás do corpo ou cabeça, apoiar a cabeça com as mãos, deslizes da aparência, como morder as unhas ou limpar os dentes. Reposicionamento do torso. Pessoas conectadas se orientam na direção um do outro. Inclinar para longe ou para perto de alguém é uma forma de movimento do torso que indica uma conexão boa ou ruim. Esse movimento envolve torcer o torso mais diretamente na direção do objeto de interesse. Tal movimento é um bom indicador da conexão entre dois indivíduos. Para testar a conexão usando o movimento do torso, a regra básica a lembrar é que indivíduos que compartilham uma conexão irão orientar seus corpos na direção um do outro. Aqui vai a sequência típica do movimento. Primeiro, a cabeça da outra pessoa irá virar na sua direção. Segundo, seus ombros seguirão o mesmo caminho. Finalmente, ela irá reposicionar o torso para que fique diretamente voltada para você. Quando isso ocorrer, pode ficar seguro de que a conexão foi estabelecida. Barreiras. Uma boa maneira para testar a conexão é procurar barreiras que os indivíduos colocam e ou removem entre eles e os outros. Pessoas que não se sentem confortáveis com outros indivíduos criam barreiras ou não removem as existentes. Por outro lado, indivíduos que se sentem confortáveis com quem interagem mantêm espaço aberto entre eles, mesmo se for preciso remover barreiras. Tentativas de bloquear o corpo ou o peito são um sinal inimigo. Você pode enviar essa mensagem não verbal na mesa de jantar, colocando um objeto entre você e o indivíduo à sua frente. Barreiras podem ser formadas pelo posicionamento das mãos e pés ou com a colocação de objetos entre os indivíduos. Alguns dos comportamentos não verbais e objetos que criam barreiras serão listados a seguir. Quando enxergar esse tipo de barreira, você pode assumir que uma boa conexão não foi formada entre os indivíduos envolvidos. Braços cruzados. Cruzar os braços serve como uma barreira psicológica para se proteger de assuntos que causam ansiedade. Indivíduos com boa conexão não se sentem ameaçados ou ansiosos. Se a pessoa com quem você está falando cruzar repentinamente os braços, a conexão ainda não foi estabelecida, ou isso sinaliza uma conexão enfraquecida. Desconforto com a pessoa ou com o assunto discutido tende a ser representado por cruzar os braços sobre o peito. Erguendo barreiras com objetos. Colocar uma lata de refrigerante, uma almofada, bolsas e outros objetos móveis entre você e a pessoa significa desconforto e falta de conexão. Uma mulher que não possui boa conexão com a pessoa com quem está conversando geralmente usa sua bolsa para criar uma barreira. Esse gesto geralmente envolve apanhar a bolsa e colocá-la no colo. Isso sinaliza que a conexão ainda não foi estabelecida ou que ela está se deteriorando. Almofada reveladora. Uma vez expliquei a função das barreiras para um novo agente que estava treinando. Ele estava um pouco cético sobre a eficácia da técnica até interrogar uma testemunha em particular. Fizemos a entrevista na casa dela.
A testemunha sentou no sofá e nós sentamos em 2 poltronas na sua frente. O novo agente pediu à testemunha que descrevesse o suspeito. Ela hesitou, apanhou uma almofada e a colocou sobre o colo. O novo agente olhou discretamente para mim, sinalizando que havia percebido a dica não verbal. A testemunha estava desconfortável descrevendo o suspeito. O novo agente construiu uma declaração empática. A senhora parece desconfortável identificando o suspeito. Com certeza, ela admitiu. Não quero que aquele cara volte para me machucar. O agente então seguiu com outra declaração empática. Então a senhora está preocupada com uma possível retaliação? Ela suspirou. Sim. Uma mudança na linguagem não verbal da testemunha sinalizou uma mudança em sua disposição psicológica. Observar mudanças sutis na linguagem não verbal geralmente comunica mais informações do que qualquer coisa que a pessoa possa dizer. O agente dedicou um tempo para discutir o medo da mulher e argumentou que ele era infundado. Assim que eliminou a preocupação da testemunha, ela colocou a almofada novamente no canto do sofá. A conexão entre ambos havia sido restabelecida. Fechamento prolongado dos olhos. Pessoas ansiosas demonstram seu desconforto com o fechamento prolongado dos olhos. Suas pálpebras servem como uma barreira que impede a visão da pessoa ou coisa que os deixa ansiosos ou desconfortáveis. Em várias ocasiões, quando entrava no escritório do meu chefe, eu notava seus olhos se fechando por 1 ou 2 segundos. Essa dica me dizia que ele estava ocupado e não queria falar comigo naquele momento. Meu chefe e eu geralmente tínhamos boa conexão, mas nesses dias, quando ele mostrava um fechamento prolongado dos olhos, eu rapidamente me retirava. Meu chefe não aceitaria meus pedidos, comentários ou sugestões quando seu comportamento não verbal indicava que ele queria ficar sozinho. Frequência do piscar de olhos. Quando as pessoas ficam ansiosas, elas tendem a aumentar a frequência do piscar de olhos. A frequência normal para a maioria das pessoas é 15 piscadas por minuto. Quando uma pessoa fica ansiosa, sua frequência aumenta ou diminui. Cada indivíduo possui sua própria frequência considerada normal, portanto, ela deve ser determinada no começo da interação. Posicionamento do corpo. Como você pode se lembrar, 70% de toda a informação transferida entre indivíduos acontece durante uma refeição. Pessoas que comem e bebem juntas ficam predispostas a conversar. Observar onde sua companhia coloca o copo pode sinalizar se a conexão foi estabelecida. Se ela colocar o copo entre vocês dois, ele forma uma barreira, sinalizando que a conexão ainda não foi estabelecida. Se colocar o copo para o lado, deixando aberto o espaço entre vocês, isso sinaliza que a conexão foi estabelecida. Comportamentos que removem barreiras entre você e o ouvinte sinalizam boa conexão. Você pode monitorar a conexão durante conversas, observando onde as pessoas colocam seus copos ou outros objetos sobre a mesa. Se o ouvinte inesperadamente coloca um copo na sua frente, esse gesto pode sinalizar uma conexão enfraquecida. Em outras palavras, o posicionamento de objetos pode servir como um barômetro da conexão que sinaliza se ela está se dissipando ou aumentando. Comportamentos que indicam presença ou ausência de conexão. Aqui estão alguns sinais que você pode observar para determinar como está seu processo de formação da conexão. Sinais amistosos que indicam conexão. Movimento ascendente das sobrancelhas, inclinação da cabeça, sorrisos frequentes, olhos nos olhos, toques íntimos, práticas isomórficas, espelhamento, inclinação para frente, na direção da outra pessoa, sussurros, gestos expressivos, postura aberta, remoção de barreiras e ou obstáculos, olhos bem abertos, ato de morder ou lamber os lábios, mulheres, ato de assentir frequentemente,
ato de compartilhar comida, roubar comida, ato de cuidar da aparência do parceiro, ato de jogar os cabelos com simpatia. Sinais inimigos que indicam falta de conexão: sobrancelhas franzidas, olhos revirados, olhar frio, fechamento prolongado dos olhos ou desvio dos olhos, toques ausentes ou muito limitados, postura não sincronizada, inclinação para trás, longe da outra pessoa, ato de enrolar os cabelos, a menos que seja um hábito, postura agressiva ou de ataque, postura fechada, criação ou uso de barreiras e obstáculos, olhos cerrados, bocejos falsos, balanço de cabeça negativo, ato de franzir o nariz, ato de arrumar a própria aparência, ato de jogar os cabelos com antipatia.